o site... Aqui, ó. E assim, por isso que eu amo o livro, porque vocês vão ver em detalhes. E quando a gente terminar o capítulo 1, vocês vão entender o motivo de que eu bato na tecla, perdão, que livros são muito mais eficientes. Às vezes são chatos, sim, gente, que você tem que investir muito tempo para ter um conhecimento, mas você tem que ter paciência. E depois que você consumir, aqui ele está dando 15 horas de leitura, tá? Então, poxa, 15 horas, se você dividir ali, esse conhecimento é absurdo. E esse livro aqui é muito legal também, porque ele traz muitos conceitos de SRE, que isso aqui é o SRE, né? Mas um conceito de SLO, de SLA, e como você deve manter os sistemas disponíveis também. Então é bem interessante. Mas, voltando aqui. Comparando as características de sistemas operacionais OLTP e analíticos OLAP. As propriedades. São sistemas operacionais e sistemas analíticos, é a comparação entre eles, né? São as propriedades. O padrão principal de leitura são os point inquiries, são consultas pontuais. O que é uma consulta pontual? Por exemplo, um select, um update, são coisas pontuais. Eu estou cadastrando um produto, é pontual, eu estou cadastrando um produto, certo? E já no analítico, ele é sobre grande número de dados. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise, aqui mesmo, quando ele falou aqui, ó, se eu vou fazer essa análise aqui, quantas bananas a mais do que o habitual foram vendidas durante nossa última promoção? Quando a gente está falando de um Big Carry, a gente está falando de um volume de dados analíticos que eu quero retornar. Então não é uma consulta pontual, é uma consulta de um volume gigantesco de dados. Quando eu quero, por exemplo, fazer um select de todos os meus produtos, eu estou fazendo um select pontual, eu estou selecionando os meus produtos. Aqui não, eu estou fazendo uma análise de produtos de todo mundo, certo? É uma coisa muito maior, muito mais complexa. Beleza? Então, aqui, por exemplo, na parte de padrão principal de gravação, a gente fala do CRUD básico, né? Do Create, Update e Delete. E a atualização, a exclusão desses registros. Já aqui no padrão do OLAP, a gente está falando de book. Quem não conhece esse conceito, book, gente, é a forma da gente pegar uma quantidade de dados com uma única requisição, tá? Isso aqui é interessante porque lá a gente desenvolveu 2 ATLs. E é muito interessante mesmo, porque a gente teve que pegar isso de um sistema operacional e transportar isso para um sistema analítico. O ATL é basicamente... Deixa eu pegar aqui. O ATL é Extract, Transform, Load. Certo? ATL. Não sei se é Load. ATL. É Loader ou é Load? Aqui é de carregamento. Deixa eu ver se... Isso. Deixa eu ver se vai falar aqui. É Loader. Eu acho que é Loader mesmo. Eu sei que é Load, não sei se é Loader ou Load, mas é Load. Perfeito. Então aqui, basicamente é o seguinte, gente. Eu tenho um sistema aqui, que aí, sei lá, pode ser em Python. Normalmente a gente faz em Python, tá? A gente poderia ser em qualquer linguagem, tá? Eu tenho um sistema, vou colocar em português, sistema, em Python, que ele pega as informações ou de um banco de dados ou de uma API, ou de um banco de dados, por exemplo, um banco de dados operacional. Eu vou colocar operacional ou transacional, transaction. Eu vou deixar o operacional aqui, tá? Já que a gente está falando na mesma língua. Então, basicamente, eu pego essas informações aqui, ó. Esse sistema extrai os dados. Ele extrai os dados, transforma. O que é transformar? Transformar é, se eu tenho um dado que ele, sei lá, o nome da coluna é name e eu quero que ele se torne
Deixa eu ver, eu quero que ele se torne, sei lá, name underline full name, um exemplo. Então eu estou transformando, tá? Que aí a gente fala da normalização desses dados pro BigQuery ou para qualquer banco de dados analítico. E aqui eu faço um load, um carregamento, para, no meu caso aqui, eu envio para o banco de dados analítico.